Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos sistemas do corpo humano. Nós vamos falar um pouquinho das características gerais do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, antes ele era chamado de sistema circulatório. Hoje em dia nós chamamos mais de sistema cardiovascular, mas é a mesma coisa. Pode continuar falando sistema circulatório também. O sistema circulatório é o sistema formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, que é o sistema que vai transportar o sangue por todo o nosso corpo. Então, vamos falar um pouquinho desse sistema. Aqui eu coloquei algumas funções do sistema cardiovascular. Primeira coisa, então, esse sistema cardiovascular, ele tem a função de garantir esse transporte de sangue pelo corpo. Por que é importante garantir esse transporte de sangue pelo corpo? Porque quando o sangue está sendo transportado no nosso corpo, esse sangue, ele vai levar os nutrientes para a célula, vai levar o gás oxigênio para a célula, vai recolher o gás carbônico que foi produzido na célula pela respiração celular. As excretas, os resíduos que foram produzidos também vão ser transportados por esse sangue, vai ser recolhido e o sangue que vai transportá-lo até o devido lugar para que seja eliminado. Então, quem transporta tudo isso dentro do nosso corpo é o sangue. E esse sangue vai correr o quê? Dentro de vasos sanguíneos. Aí nós vamos detalhar um pouquinho mais as partes que compõem esse sistema cardiovascular. Aqui, olha, os sistemas, então, os componentes do sistema cardiovascular. Em primeiro lugar, o coração. O coração, ele é um órgão muscular e ele tem a função de bombear o sangue para todas as partes do nosso corpo. Essa é a função do coração. Ele vai bombear, tem que ter pressão, claro, para que ele bombeie esse sangue e esse sangue chegue a todas as partes do corpo, inclusive as extremidades. Nós temos sangue circulando nos dedos. Se você cortar o dedo, vai sair sangue. Você feriu o pé, saiu sangue. Então, o sangue está chegando nessas extremidades do corpo também. Então, o coração, esse órgão muscular, tem a capacidade de bombear sangue para todas as partes do nosso corpo. E para ajudar, nós temos o quê? Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são esses tubos que vão levar o sangue para todas as partes do corpo. Existem vasos sanguíneos de calibre maior, né, mais grossos, e existem vasos sanguíneos de calibre menor, que são vasos mais finos. Mais para frente nós vamos detalhar quais são esses vasos sanguíneos. Então, os componentes do sistema cardiovascular. Lembra que é o coração, e além do coração nós temos os vasos sanguíneos. Aqui, falando do coração. O coração, primeiro, ele é formado aqui por três partes aqui. Nós temos o pericárdio. O pericárdio é a membrana que vai revestir o coração externamente. É aonde fica ali tecido adiposo, onde tem um pouco de gordura ali. Então, o pericárdio é onde nós vamos encontrar o tecido adiposo, pouquinho de gordura, é o que reveste o coração externamente. O endo vem de dentro, endocárdio. Então, é a membrana que vai revestir o coração por dentro. Então, pericárdio, membrana que reveste externamente o coração. E o endocárdio é a membrana que reveste internamente o coração. Depois, o miocárdio. Miocárdio é onde nós vamos encontrar ali o músculo, o tecido muscular. Esse tecido muscular é muito importante a existência dele no coração para que o coração consiga fazer esse movimento de contração. Se ele vai bombear sangue para todas as partes do corpo, ele tem que contrair. E esse movimento de contração é um movimento que só é possível pela presença de tecido muscular no coração. Esse músculo, esse tecido muscular, ele está presente na onde? No miocárdio, que é o tecido que fica no meio. Então, nós temos externamente o pericárdio, internamente o endocárdio e no meio nós temos esse miocárdio. Esse miocárdio que é formado por tecido muscular.
Tanto é que mio vem de células musculares, vem de músculo, né? Então, tem que ter, como eu já disse, esse tecido muscular para que possa bombear sangue para todas as partes do coração. Aí, olha, tanto é que esse tecido que forma o miocárdio é um tecido muscular que ele tem contração, ele tem uma contração involuntária. Contração involuntária é uma contração que não depende da nossa vontade. Não tem como eu falar assim, bate coração, aí o coração bate. O músculo contrai, o coração bate. Para coração, aí ele para. Aí você morre um pouquinho, depois você ressuscita, bate de novo. Não sou eu. Não é de acordo com a minha vontade que vai acontecer essa contração do coração. É uma contração que é um movimento rápido e é um movimento involuntário, que não depende da nossa vontade. Ele está constantemente realizando ali, esse miocárdio está constantemente realizando esse movimento de contração para constantemente bombear sangue para todas as partes do nosso corpo. Depois, nós temos os átrios, pode ser chamado de átrios ou aurículas. Nós usamos mais o termo átrio. O átrio, gente, são as cavidades de cima do coração. Essa parte de cima e a parte de cá, são 2 átrios. Do lado de cá, ó, nós temos o átrio direito e do lado de cá nós temos o átrio esquerdo. Então, ó, de cá em cima é o átrio direito e de cá em cima nós temos o átrio esquerdo, tá? Que são esses 2 círculos que eu coloquei. Átrio direito, átrio esquerdo. O átrio é a parte, posso falar cavidade, câmara do coração, que vai receber o sangue. Então, o átrio recebe o sangue. Depois que o átrio recebeu o sangue, esse sangue vai passar para a cavidade de baixo. Tem uma cavidade de cá e uma outra cavidade aqui, que são os ventrículos. Ventrículo direito e do lado de cá nós temos o ventrículo esquerdo. Então, em cima são os átrios que recebem o sangue e embaixo nós temos os ventrículos. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Esses ventrículos, eles vão jogar o sangue para fora do coração, certo? O átrio está recebendo o sangue passa para o ventrículo e o ventrículo vai jogar esse sangue, então, para fora do coração, vai bombear esse sangue para fora do coração. E nós temos também as válvulas. Tem 2 válvulas aqui que são as válvulas mais faladas. Nessa região aqui, ó, existe do átrio direito para o ventrículo direito, existe a válvula tricúspide. Tri vem de 3 membranas aí. Essa válvula tricúspide, ela serve para impedir o refluxo do sangue. O sangue chegou no átrio direito, ele passa para o ventrículo direito. Para que esse sangue não retorne, né, para o átrio direito, existe essa válvula. Então, ela deixa o sangue passar para o ventrículo, mas não deixa acontecer esse refluxo, essa volta para o átrio direito. Do lado esquerdo, nós também temos aqui a válvula mitral. Válvula mitral pode ser chamada também de válvula bicúspide, ela tem 2 membranas. Essa válvula mitral ou bicúspide também serve para impedir o refluxo do sangue para o átrio esquerdo. O sangue chega no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo. Aí vai ser bombeado para o corpo depois. Para impedir esse refluxo do sangue, para impedir que ele volte para o átrio esquerdo, existe essa válvula. Então, essa válvula tricúspide, essa válvula mitral, elas servem para quê? Para impedir esse refluxo de sangue do ventrículo para o átrio, certo? Passou, entrou no átrio, passou para o ventrículo, não vai acontecer esse refluxo, essa volta do sangue para o átrio, certo? Continuando então. Aí, olha, o que nós temos aqui? Tá só um pouquinho, gente, difícil de passar aqui. Aí, passou. Aí, o que nós temos? Olha,
Nós temos os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são 3 tipos de vasos sanguíneos. Nós temos as artérias, os capilares e as veias. As artérias, elas vão levar o sangue do coração para todos os órgãos e tecidos do corpo. Então, a artéria leva sangue do coração para todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Essas artérias, elas têm um calibre um pouco mais grosso, ela é uma estrutura, ela é um canal mais grosso, ela consegue fazer aí uma certa dilatação. A veia já tem o calibre um pouco mais fino. A veia já é o contrário. A veia vai levar sangue dos nossos tecidos e órgãos para o coração. Devolve esse sangue para o coração. Nas veias, existe ao longo das veias aí válvulas que também vão impedir esse refluxo de sangue, para que o sangue não fique voltando, para que esse sangue, então, vá do tecido, do órgão para o coração. Então, elas têm ao longo delas, dentro delas, elas têm também válvulas para impedir o refluxo de sangue. Se a gente comparar, o sangue dentro da artéria, ele vai circular com uma pressão maior, porque o coração vai bombear o sangue para todas as partes do corpo. Ele bombeia o sangue, ele joga na artéria, é forte, é com pressão, para que chegue a todos os tecidos e órgãos. Depois, quando o sangue vai retornar ao coração, ele volta, vamos dizer assim, de uma forma mais lenta, com menor pressão, certo? E aí, ao longo das veias, que vão retornar esse sangue ao coração, nós temos a presença de válvulas. Os capilares, eles são vasos de calibres muito finos, são vasos fininhos, que vão estar ligados tanto às artérias quanto às veias. E esses capilares é que vão fazer as trocas ali com as células. Então, os capilares que vão fazer a troca, deixa o oxigênio, recolhe o gás carbônico, deixa o nutriente, recolhe a excreta, que foi produzida pela célula. Então, esses capilares sanguíneos, eles estão ligados a artérias e veias e vão realizar essas trocas, tá bom? Aí, continuando, olha. Aqui é um esqueminha básico que quando nós estamos em sala de aula, eu costumo passar para os alunos para eles guardarem. Que os alunos, às vezes, eles confundem um pouquinho a artéria com a veia, né? O que a artéria transporta, o que a veia transporta. Nós temos 2 tipos de sangue, né? 2 denominações para sangue. Nós temos o sangue venoso, vou tentar escrever aqui, viu, gente? Sangue venoso. E nós temos o sangue arterial. Aí, nós temos aqui, ó, nossa, não vai caber. Aqui seria sangue arterial, tá bom? Sangue venoso e sangue arterial. O sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. Ele é pobre em oxigênio, ele é rico em CO2, em gás carbônico. Já o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Ele é pobre em gás carbônico e ele vai ser rico em oxigênio. Aí tem gente que pensa assim, ó, artérias carregam sangue arterial, veias carregam sangue venoso. Tem gente que pensa assim, peguinha de vestibular. Isso é um peguinha que muitos alunos caem, porque essa definição, essa forma de falar de artérias e veias está errado. Eu não posso falar que a veia carrega somente sangue venoso, assim como eu não posso falar que a artéria carrega só sangue arterial. Um exemplo, nós temos a artéria pulmonar que sai do coração. Essa artéria pulmonar, ela transporta sangue venoso e não sangue arterial. Então, isso está o quê? Isso está errado, essa definição. Não posso falar essa definição, fica errado.
Então, o que nós usamos para diferenciar artérias e veias? As artérias vão transportar o sangue do coração para os tecidos, para os órgãos, para o corpo, para todas as partes do corpo. E a veia? A veia retorna o sangue ao coração, vai levar o sangue dos tecidos para o coração, certo? Isso é o que nós usamos para identificar uma artéria e uma veia. Continuando. Aí, gente, olha o que nós temos. Primeira coisa, só voltando aqui um pouquinho no desenho do coração, só para falar mais uma coisinha para vocês. O coração, como eu disse para vocês, ele vai fazer o quê? Movimento de contração. Aqui tem o átrio, aqui tem o ventrículo. A hora que o átrio contrai, o ventrículo relaxa. A hora que o ventrículo contrai, o átrio relaxa. Então, ele fica realizando o quê? Esse movimento alternado. Quando contrai, a contração eu chamo de sístole. E quando relaxa, é a diástole. Sístole, diástole. Sístole embaixo, diástole em cima. Então, fica alternando. Átrio contraiu. Quando o átrio contrai, nós sabemos que é a sístole. Relaxa o ventrículo, que é a diástole. Relaxou o átrio, contrai o ventrículo. Então, quando contrai é a sístole, quando relaxa é a diástole. Então, fica assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Sístole, diástole. Aí depois, olha, sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Vai alternando esse movimento de contração e relaxamento. Outra coisa. Aqui nós temos, olha, no ventrículo esquerdo, que é essa parte de baixo, se vocês olharem no desenho, dá para ver que essa parte rosa aqui, ó, essa parte rosa, ó, é maior, mais grossa que a parte do lado direito, do ventrículo direito. Por quê? Do ventrículo esquerdo vai sair a artéria aorta. A artéria aorta é que vai bombear sangue para todas as partes do corpo. É essa artéria aorta que vai jogar o sangue com grande pressão para todas as partes do corpo. Então, para aguentar essa pressão, esse impulso, nós temos o quê? Uma parede mais espessa no ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo tem uma parede mais espessa, uma parede mais grossa, justamente porque é dali que sai a artéria aorta, que vai bombear o sangue para todas as partes do corpo. Agora, olha, uma outra coisa. Do lado direito do coração, só apagar aqui, ó. Desse lado direito do coração, átrio direito, ventrículo direito, vai passar o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Ele é pobre em oxigênio e ele é rico em gás carbônico. Do lado direito do coração passa sangue arterial, que é o sangue rico em gás oxigênio. Então, do lado direito passa sangue venoso, do lado esquerdo passa sangue arterial. Continuando. Aí, olha, nós temos a circulação humana. A circulação humana, ela vai ser dividida em duas. Nós temos a circulação sistêmica ou grande circulação e a circulação pulmonar ou pequena circulação. A grande circulação, ela envolve o coração e o corpo. Então, o que nós temos na grande circulação? Na grande circulação, o sangue que chegou ao coração pelo átrio esquerdo, chega pelo átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, a artéria aorta vai bombear sangue para todo o corpo. Bombeou o sangue, essa artéria aorta, para todo o corpo. O sangue vai chegar no capilar, que é mais fininho. O capilar vai deixar lá o oxigênio na célula, recolhe o gás carbônico. Então, esse sangue que era arterial, rico em oxigênio, passa a ser sangue venoso.
deixou o oxigênio na célula e recolheu o gás carbônico. Então, se tornou um sangue venoso. Esse sangue venoso, ó, pelas veias cavas superiores e inferiores, esse sangue venoso, ó, vai retornar ao coração do lado direito, porque é do lado direito que passa sangue venoso. Átrio direito, ventrículo direito. Então, essa é a grande circulação que envolve o coração e os tecidos do corpo, todo o corpo da pessoa. Essa é a grande circulação. Aí depois nós temos a pequena circulação ou circulação pulmonar. Como o próprio nome já diz, pulmonar, ela vai envolver o pulmão. O sangue que chegou ao coração do lado direito é o sangue venoso, é o sangue rico em gás carbônico. Aí o que vai acontecer? A artéria pulmonar, ó, chegou o sangue venoso aqui. Essa artéria pulmonar sai do ventrículo direito, vai levar o sangue rico em gás carbônico até a artéria pulmonar. Leva o sangue venoso rico em gás carbônico até o pulmão. Lá no pulmão vai acontecer a hematose. Hematose é o quê? A troca gasosa. O que vai acontecer então? Esse gás carbônico vai ser jogado para fora, desprende o gás carbônico, nós vamos expirar e na expiração nós jogamos o gás carbônico para fora e pegamos o oxigênio que foi inspirado. Então, essa hematose que acontece lá no pulmão é essa troca gasosa. Joga gás carbônico para fora, recebe o gás oxigênio. Então, esse sangue venoso que chegou ao pulmão agora se transformou em sangue arterial, porque jogou o gás carbônico para fora e recebeu o gás oxigênio. Então, ó, se transformou em sangue arterial. A veia pulmonar vai trazer então esse sangue para o átrio esquerdo, para passar para o ventrículo esquerdo, para ser bombeado depois para todas as partes do corpo pela artéria aorta. Então, lembra que eu falei que a artéria, eu não posso falar que a artéria carrega só sangue arterial, porque aqui, ó, a artéria pulmonar, ela carrega o quê? Sangue venoso. A veia pulmonar, ela carrega sangue arterial. Então, por isso que aquela definição que eu disse para vocês, que a artéria carrega sangue arterial, veia carrega sangue venoso, está errada. A artéria leva sangue do coração para os órgãos, para os tecidos, e a veia traz o sangue dos tecidos, dos órgãos, para o coração. Então, nós vamos realizar esses dois tipos de circulação. A grande circulação ou circulação sistêmica, que é a que envolve o coração e todo o corpo, né, todos os tecidos, e a circulação pulmonar ou pequena circulação, que é a que envolve o coração e o pulmão, tá bom? Continuando, vamos lá. Aí, gente, olha, para finalizar, nós já vimos isso lá atrás, né, nos cordados, o coração dos vertebrados. O coração dos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. O coração, ele é dividido da espécie humana, né? Coração dos mamíferos, temos 4 cavidades, ó. Mamíferos, aqui tem átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Do lado direito só passa sangue venoso, do lado esquerdo só sangue arterial. Os dois sangues não se misturam. Então, nos mamíferos, nós temos uma circulação dupla. Dupla porque o sangue passa 2 vezes no coração. Passa de um lado sangue venoso, que é o lado direito, sangue rico em gás carbônico, e do lado esquerdo passa o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Nas aves acontece a mesma coisa, olha. Nas aves, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Tudo totalmente separado, não tem mistura de sangue. Nas aves, do lado direito passa sangue venoso, nós temos também a passagem do sangue venoso, a passagem do sangue arterial.
os dois sangues não vão se misturar. Então, nós temos também uma circulação dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração também. Uma diferença é que a artéria aorta dos mamíferos, ela é voltada para a esquerda. Por isso que dá a impressão que o coração está batendo aqui, mas na realidade ele é mais central aqui. Nas aves, a artéria aorta, ela é voltada, virada para a direita. Então, nos mamíferos, a artéria aorta voltada para a esquerda e nas aves, a artéria aorta voltada para a direita. Aí depois, olha o que nós temos. Nos répteis, aqui tem átrio direito, tem o ventrículo átrio direito, átrio esquerdo. Embaixo tem aqui ventrículo, ventrículo. Só que o ventrículo aqui, tá vendo que essa parte amarelinha do meio começou a formar a linha, ó, mas aqui no meio não é totalmente separado. Então, ocorre a mistura de sangue arterial e sangue venoso. Então, aqui o sangue é uma circulação dupla também, porque chega sangue arterial, chega sangue venoso, né? O sangue passando 2 vezes no coração. Mas, apesar disso, nós temos a mistura o quê? No coração, do sangue arterial com sangue venoso. Quando ocorre a mistura de sangue arterial e sangue venoso, nós vamos dizer que a circulação ela é incompleta. Nas aves e mamíferos, como não ocorre a mistura de sangue arterial e venoso, nós vamos falar que a circulação é completa. Nos anfíbios, ó, átrio direito, átrio esquerdo e um ventrículo só. Pode ver que não tem a divisão em amarelo no meio, é só um ventrículo. Chega pelo lado direito, chega sangue venoso, pelo lado esquerdo chega sangue arterial e os dois sangues vão se misturar nesse ventrículo. Então, é uma circulação dupla, porque está chegando sangue arterial, está chegando sangue venoso, mas também aqui é uma circulação incompleta, porque vai acontecer a mistura de sangue arterial e de sangue venoso, porque aqui nós temos um ventrículo somente. E nos peixes? Os peixes, eles têm um átrio e um ventrículo. Então, o sangue chega ao coração, sangue venoso, passa pelo átrio, passa pelo ventrículo e ele sai para ir até as brânquias. Porque os peixes, eles recebem oxigênio lá nas brânquias. Então, pelo coração do peixe vai passar o quê? Sangue venoso. Só um tipo de sangue, passa só uma vez. Então, quando o sangue passa uma vez no coração, vai ser a circulação simples. Então, nos peixes, ao invés de ter uma circulação dupla, onde o sangue passa 2 vezes pelo coração, passa sangue venoso, passa sangue arterial, não, no peixe só passa sangue venoso, que vai até as brânquias, e lá nas brânquias ele recebe o oxigênio, porque a brânquia é responsável, então, pela respiração do peixe. Então, o peixe, ele, como o sangue passa só uma vez no coração, o peixe vai ter uma circulação uma circulação simples. Então, dos vertebrados que aqui estão, somente o peixe é que vai apresentar circulação simples, tá bom? Essa foi uma explicação, assim, básica, geral, né, do sistema cardiovascular, mas eu espero que vocês tenham entendido e que consigam resolver os exercícios de vocês. Os exercícios, eles não estão difíceis, tá? Não estão difíceis, estão fáceis. A única questão, a número 3, que tem que ler com um pouquinho mais de atenção, que às vezes é uma palavrinha que foi trocada, tá bom? Mas também não está difícil. Respondam no formulário e me enviem, tá bom? Qualquer dúvida é só vocês me enviarem as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até as nossas próximas explicações. Tchau!